muita paz a todos os nossos telespectadores. Já estamos na primavera. Todas as estações do ano nos brindam com belezas e encantos. Todas são especiais. Claro, cada um tem suas preferências. Calor, frio, um pouco de cada, as folhas que caem, as flores que desabrocham. O fato é que cada época do ano representa um segmento do ciclo da natureza. Assim como as fases da vida: infância, juventude, maturidade e velhice. A primeira é a época lúdica, dos descompromissos, da alegria pura, da curiosidade. O segundo período, a juventude, é recheado de sonhos, mas também de dúvidas, de receios, de aventuras e de contestação. Na maturidade, o solo parece firmar-se mais sobre os nossos pés. A responsabilidade nos cobra, vêm as realizações e os fracassos também. Na velhice, a colheita do que fizemos nas 3 fases anteriores. Não só o resultado do que a vida nos dá, mas aquilo que nós demos para a vida. Quando nós chegamos nesta fase e olhamos para o passado, podemos eleger aquela fase, aquela estação da vida que foi mais feliz ou a que foi mais difícil, porém já não tem mais retorno. Temos que olhar em diante, mirar o futuro. Mas que futuro se nós temos a consciência de que cada vez nos aproximamos mais do final da jornada? Desfrutemos o máximo de cada estação da vida. Vale a nostalgia do passado. Não vale nunca a desesperança em relação ao futuro. O presente, seja a juventude, a maturidade ou a velhice, nos convida para participar na construção do bem em toda parte. Cada coisa no lugar próprio e no seu devido tempo. Viva com intensidade, percorra os caminhos com coragem e alegria. E no dia que estivermos em plena estação outonal da vida, a caminho do inverno, a natureza ainda nos lembrará que tudo é perfeito. Após a noite, sempre amanhece. Após o inverno, sempre volta a primavera. Aqui, na dimensão extrafísica, há sempre vida. A natureza muda, alterna sua dinâmica, mas sempre visando a renovação das paisagens, o recomeço, a plenitude da beleza, espelho sublime da criação de Deus. Prezados amigos, nosso quadro Reflexões de A a Z, hoje falando sobre quiligrafia, Kardec e Kate King. Era o nome que nós vamos falar depois, não vou nem querer antecipar aqui. Eu vou começar aqui, me permita, Rose e Mariana, falando sobre a quiligrafia, alguns apontamentos, depois vocês complementam, por favor. Então, esse termo surgiu na antiga União Soviética, em 1939, mais ou menos, o efeito Kirlian, em homenagem ao casal Semyon Davidovich e Valentina Kirlian, que foram os descobridores ou redescobridores dessa metodologia que seria capaz de fotografar a aura. A gente vai ver que a coisa não é bem assim. Bom, o método consiste em fotografar um objeto com uma chapa fotográfica submetida a campos elétricos de alta voltagem e alta frequência, porém de baixa intensidade de corrente. Tá? E daí surgiria a aura ou um halo luminoso em torno de objetos, e aí que é interessante, que seria orgânico e também inorgânicos. Lá atrás a gente aprendia que eram só os orgânicos. Muito bem, com isso você poderia, entre outras coisas, diagnosticar uma enfermidade antes que ela aparecesse no corpo físico. E poderia, portanto, ser tratado. Um câncer, por exemplo, bem no início, que nem teria, por exemplo, se manifestado no corpo físico. A utilização desse processo de Photokirlian foi aprovada em 1999 pelo Ministério da Saúde da Rússia,
como ferramenta auxiliar no diagnóstico médico, na sequência de um estudo que foi feito lá, envolvendo observações de tratamento da asma, etc. Não vou detalhar muito aqui, para a gente ganhar tempo. Na área psicológica, poderia se identificar depressão, tristeza, angústias, tensões, etc. E também alterações promovidas pela medicação homeopática. Esse é um detalhe também bem interessante. Por que seria uma redescoberta e não descoberta deles? Porque já havia estudos com eletrografia obtidas em 1777 pelo físico O.C. Lichtenberg. E no final do século XIX, tais pesquisas já eram também conhecidas por efluviografias, lideradas por Henri Baraduc. Bom, o pesquisador curitibano Wilson Pickler, ele afirma que a quirligrafia não é o registro da aura, e sim o efeito luminoso da ionização de gases do bioplasma, que seria o corpo vital, ou corpo etéreo, como alguns denominam. Em um artigo da Revista Internacional do Espiritismo, de janeiro de 1991, consta que, reforçando isso, a luminescência das fotos Kirlian é causada pelo bioplasma e não por efeitos elétricos do organismo. E esse corpo bioplasmático, ou bioplasma, né, foi descoberto pelo biologista Iunishin. O que você acrescenta mais? Então, quando a foto Kirlian, né, ela vai ali registrar os vapores e ela vai fazer uma quebra do ar, vamos dizer assim, que é a ionização, que vai separar o íons positivo dos elétrons. Então, quando isso acontece, há uma separação celular que estaria agregada e com essa alta voltagem aí, com essa questão de corrente e frequência, elas se modificam, elas se formam de maneira diferente a qual elas estavam sendo formadas. Então ela vem formando um halo luminoso e que o pessoal então fala que é a aura. Mas não, por que aura? Se também é em objetos inanimados, como que se explica? A Rose já complementa até um pouquinho. A gente é muito comum na internet, você pode entrar e ver que geralmente a aura não é a aura do corpo inteiro que aparece nessas fotografias, é apenas do dedo. Segundo alguns pesquisadores, essa energia, né, eletromagnética que rodeia todas as agregações celulares em que foram submetidas a essa fotografia, nos minerais, nos corpos inorgânicos, ela é estática. E nos corpos orgânicos, ela revela alterações, revela movimentos. Então, tem alguma diferença, algum tipo de energia eletromagnética Como é que nós sabemos que essa energia é física? Porque sabemos pela teoria espírita, ao menos, né, pela teoria espírita, que para que se possa obter registros do plano espiritual, que está numa densidade vibratória diferente da nossa, nós precisamos da energia de um médium. E a fotografia Kirlian é um processo científico com máquinas. Só que há algumas experiências fascinantes. Eles tiraram uma foto de uma salamandra, por exemplo, que tem uma perna decepada, e a perna que ia se reconstituir já estava lá energeticamente intacta e se reconstituiu depois. Eles tiram fotos de folhas em que eles arrancaram um pedaço e a parte energética dela permanece intacta com aquela parte da folha que foi arrancada por algum tempo ainda delineada ali. Isso mostra o quê? Que nós mesmo no plano físico temos uma organização vital, energias eletromagnéticas que normalmente nós não temos conhecimento. A utilidade disso é o quê? Mostrar que sabemos bem pouco ainda e que daqueles que já fizeram essas pesquisas e reconhecem a validade desse método de diagnóstico e que já usam, né, na Rússia oficial, pelo Estado, é usado como método diagnóstico reconhecido, as doenças aparecem como energias diferenciadas, né, dizem alguns que mais obscuras, nessa radiação eletromagnética. E podem ser previstas as doenças físicas que ainda não apareceram no corpo físico ou talvez tendo algum fundamento já de realidade, porque tem que ser física, senão a foto não a captaria, elas ainda não são visíveis no tecido orgânico. Isso nos diz o que? Há mais coisas entre o céu e a terra. Exatamente. É um campo de estudo bem interessante. Fascinante. Com a palavra ainda a nossa amiga Rosa, agora falar um pouquinho
Kardec, a letra K, Kardec. Kardec. Bom, a biografia de Kardec, muitos já conhecem. Quem não conhece vai receber notícias no próximo programa, não vai, Wilson? Isto. Sobre a vida de Kardec, que é um dos nossos temas previstos. O que nós podemos realçar aqui de Kardec, que para mim é o máximo dos máximos quando a gente fala dele? Ele nos alerta que na doutrina espírita nós temos dois aspectos a considerar, duas características básicas. Primeiro, a revelação dos espíritos, que traz a realidade do mundo espiritual, quer em orientações, quer simplesmente relatando como estão e permitindo observações. E a segunda parte da codificação espírita, que é a elaboração humana, que foi o trabalho de compilação de tudo aquilo e de seleção daqueles textos, né, que poderiam oferecer uma contribuição segura. Como concluir que poderiam oferecer uma contribuição segura? Kardec era um pesquisador, usava o método científico cartesiano para as coisas da sua época. E conseguiu criar um método aplicando a ciência do espírito ou as notícias do plano espiritual, método próprio da pesquisa científica terrena. O que ele fez? Ele criou critérios de observação. Como não se pode produzir os fenômenos mediúnicos a bel prazer, depende-se de observá-los quando eles se apareçam, quando eles se manifestem, ele criou o primeiro critério científico para que nós pudéssemos concluir que alguma comunicação ou algum conhecimento advindo da observação do plano espiritual era válido. O critério da universalidade. O primeiro critério científico de Kardec é esse. Aquele tipo de comunicação, aquele tipo de conclusão tem que ser possível de obter em diversos ambientes, por diversos médiuns, sem que um saiba do outro. Depois da racionalidade, é preciso que aquele conhecimento seja racional, possível e esteja de acordo com o conhecimento científico da época. Até o método da dupla confrontação ele criou, porque ele criou a Revista Espírita, onde ele publicava previamente essas teses e permitia a livre contestação, criando o método de duplo controle. Então ele permitiu tratarmos das coisas espirituais pela primeira vez na história humana com métodos aplicáveis à ciência humana comum, tornando uma fé raciocinada, com base nas revelações espirituais, mas sujeita ao critério humano da ciência da Terra. Muito bem. Mariana, nós vamos falar sobre o terceiro item da letra K, que é Kate. E agora eu fiquei me perguntando o seguinte, sobre qual Kate nós vamos falar, afinal de contas? Porque existem duas Kates muito conhecidas dentro do movimento espírita. Tem a Kate Fox e tem a Kate King. Kate King. Você se preparado? Não venha, não mude na hora. Interessante. Então a Kate Fox, que eu havia pesquisado alguma coisa, fica para a próxima. Então você começa a falar. É Kate Fox, mas Kate King é muito interessante, a Kate gente. King é um espírito que se materializava através do processo mediúnico da médium Florence Eliza Cook. E essa médium, ela tinha 15 anos quando começou a fazer, então, a participar das reuniões para ali, então, desenvolver a sua mediunidade, né, aflorar ali a sua mediunidade, e onde, então, esse espírito se manifestava, primeiramente, só o rosto, alguma parte do corpo. E com o passar do tempo, esse espírito, ele se manifestava por inteiro e conversava. Esse processo é o processo de materialização, que é um efeito do médiuns de efeito físico. E é bem interessante que essa materialização, ele vai usar, então, uma substância, que é o ectoplasma, que, segundo Charles Richer, né, colocou esse nome, que são substância vaporosa de cor clara, que o médium, ele expele através dos orifícios. E com isso, então, é possível um espírito materializar. Nós podemos até tocar esse espírito, conversar, como era o caso da Kate. O que eu achei interessante foi que ela se submeteu a todas as experimentações científicas da época, né? Sim, observada pelo William Crookes, que é o físico químico inglês. E ele, durante 3 anos, ele pesquisou a fundo, né? E como ele era um pesquisador, ele não era espírita, então é fidedigno.
E esse espírito que se materializava, e como a médium, ele chegou à conclusão que eram distintas, as personalidades distintas, eram duas pessoas, a médium e o espírito. Você sabe como é que começou? Oh, desculpe. Tinha diferenças físicas, na altura, cor do cabelo. Personalidade. E isso é muito interessante, ele chegar a essa conclusão depois de 3 anos. Então é um estudo sério, profundo, e a própria médium fazia questão de ser antes examinada. Ela se permitiam que vasculhasse roupa, que a abarrasse, que a deixasse presa, para que não tivesse dúvida de fraude. Sabe por que ela fez isso? Eu acho isso fascinante. Ela tinha 14, 15 anos, não é? E ela tinha essa mediunidade desde que nasceu, mas os outros estranhavam e ela não sabia o que era. Quando ela começou a ter contato já com a revelação espírita, entendeu o que era aquilo, né? E os espíritos se materializavam através dela, se comunicavam, movimentavam objetos, levantavam no ar. Ela começou a ficar conhecida. E saíram algumas reportagens a respeito desses fenômenos dela. E o Sir William Crookes publicou uma notícia bem incrédula, assim, sobre a seriedade dela, né? Dizendo que provavelmente era uma mistificação, uma fraude. Ela ficou injuriada, era muito novinha. Saiu de casa escondida da mãe, foi bater na casa dele, bateu na porta. E ele, quando eles atenderam, ela pediu para falar com ele, disse: eu sou a Florence Cook, que o senhor disse que mistifica, né? E vim aqui desafiar o senhor, ver se o senhor quer enfrentar o assunto. Se o senhor provar que eu faço fraude, eu nunca mais dou vazão a essas comunicações. Mas se o senhor reconhecer que as comunicações são verdadeiras, com todos os controles que o senhor quiser criar, o senhor vai ter que se retratar em público e publicar isso. E ele fez isso, ele publicou. Se retratou. Ele teve a honestidade intelectual de admitir que ele estava errado e acabou convencido. Aliás, esse é um fato notório. Frequente na época de muitos cientistas que começavam a estudar o espiritismo justamente para derrubar as teses espíritas, provar que era fraude, charlatanismo, etc, etc, e acabavam convencidos. Tem 15, 20 segundos para você. Uau! Sobre o quê? Para arrematar o tema da Olha, a mediunidade trazida por Kardec, né? Ao alcance do ser humano comum, ela nos desafia a confrontarmos a nossa própria espiritualidade, a procurarmos com segurança desenvolver as antenas da nossa alma. E esse convite está feito para todos que desejarem estudar e aprendê-lo. Muito bem, segue o nosso programa com os demais quadros. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, o sal, a luz e os deuses. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o espírito durante o sono. Em artigos, a ortodoxia nem sempre amena dos espíritas. E ainda, uma reflexão sobre os espíritas que falam de política. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. No quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, trouxeram a seguinte pergunta para nós: como se deve orar segundo Jesus? Bem, nós temos várias formas de nós nos colocarmos diante de Deus, nosso Pai, diante dos missionários, para fazermos as nossas preces. Jesus, contudo, nos diz que para nós nos direcionarmos a Deus, primeiramente, nós devemos nos colocar em humildade, levando a Deus aquilo que está nos incomodando com sinceridade. Se nós tivermos qualquer mágoa, algo que nos incomode em relação aos nossos irmãos, primeiramente falarmos do perdão. Precisamos ter essa bondade em nós, nos colocarmos solicitando auxílio para que consigamos perdoar, para que, assim que isso for
nos aliviando, que nós conseguirmos distribuir esses sentimentos, desfazer esses sentimentos ruins que ainda mantemos pelos outros, nós também vamos recebendo o perdão, o auto-perdão. Então, primeiramente, nos colocarmos a Deus solicitando esse amparo. Lembrar de sermos humildes nas nossas preces, colocarmos-nos não em evidência, mas trazer para o nosso quarto íntimo, trazer para nós aquilo que realmente passa pelo nosso pensamento. Não porque Deus não saiba o que está em nós, mas para que nós lembremos das nossas faltas, do auxílio que nós precisamos e dos esforços que nós necessitamos fazer. Então, perdão, humildade, sermos sinceros nas nossas preces, porque Deus sabe tudo. Não é verdade? Ele sabe o que está nos nossos pensamentos, o que vai no nosso coração. Mas nós precisamos criar este bom hábito de nos colocarmos, de sermos honestos para conosco, neste diálogo amoroso com Deus ou com aqueles missionários que estão ali para nos amparar. Precisamos deste momento nos voltarmos para nós. Quando falamos de quarto íntimo, é a nossa intimidade. Nós podemos fazer a prece em qualquer lugar. Não é necessário um ambiente, só aquele lugar, só é ali que eu posso me concentrar para fazer a minha prece. Em qualquer lugar, nós podemos elevar os nossos pensamentos, podemos fazer essa reconexão, essa religação com Deus, com os missionários, com os mensageiros que vêm ao nosso auxílio. Então, segundo Jesus, para que as nossas preces sejam eficazes, nós precisamos sim levar no nosso diálogo desta forma, com humildade, uma prece simples. Não há necessidade de multiplicidade de palavras, de rebuscarmos frases, vocabulários. Simples. Agimos com simplicidade, falemos, nos coloquemos com simplicidade, com humildade. Lembrando mais uma vez, necessário o perdão para conosco e para com aqueles que fazem parte da nossa jornada. E jamais nos colocarmos em evidência. Podemos sim orar em conjunto, na coletividade, mas nunca nos colocando em evidência como mais importantes, como se a nossa prece fosse mais valorosa do que qualquer outra pessoa. Simplicidade, humildade, perdão. E aí nós seguimos como Jesus nos ensinou. E uma prece que pode muito nos auxiliar, que foi a prece que ele nos deixou como exemplo, que contém o louvor, o agradecimento e o pedido. A oração dominical, o Pai Nosso. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, o nosso tema é como nós podemos ter notícias da situação dos nossos entes queridos desencarnados. É natural que uma mãe que perde seu filho, um familiar que nos deixa, nos cause uma sensação inicial de um espaço vazio, de luto na alma, por mais que saibamos que continuam vivos, que a sobrevivência da alma é inquestionável, que continuam com as suas características e certamente protegidos por Deus, a saudade dói. E é natural também que nós nos preocupemos pensando como eu posso ter notícias seguras daqueles que partiram, em que situação eles estão. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, veio democratizar o acesso ao mundo espiritual. Não veio trazer novidade absoluta, porque desde a mais alta antiguidade
nos círculos sacerdotais e iniciáticos, a comunicação com os espíritos era frequente. Só que era reservada a alguns poucos privilegiados que, após anos de preparação, tinham acesso aos mecanismos da mediunidade. Em França, um pouco antes de 1900, 1850, 1850 e pouco, houve uma invasão, como no resto da Europa, nas Américas, de espíritos desencarnados se comunicando por toda parte, dizendo que estavam vivos e dando notícias da situação em que se encontravam, que na maioria dos casos era uma continuidade natural da situação que já detinham espiritualmente na Terra. Estes mecanismos de comunicação, após a codificação kardecista, eles se tornaram acessíveis a qualquer pessoa. O livro dos médiuns visa nos dar uma trilha segura, uma orientação firme, da forma mais adequada como podemos estabelecer contato com o plano espiritual. Essa tarefa, porém, como todas que exigem ou que trazem em si um prêmio precioso, um alto fruto, demanda grande preparação e responsabilidade. Kardec nos alerta que nos entregarmos ao mecanismo mediúnico ou consultarmos aleatoriamente pessoas despreparadas pode nos aproximar, sem o desejarmos, de espíritos mistificadores que se apresentam no lugar daqueles a quem amamos e que respondem a tudo que perguntamos. Os bons espíritos e aqueles a quem amamos, certamente acreditamos, estão assistidos também por bons espíritos, eles não vêm a toda hora se comunicar. Nossos entes queridos podem estar em fase de descanso, de reajuste à vida espiritual e não terem sequer condições imediatas de comunicação. O que fazer, então? Segundo Kardec, a preparação para o exercício mediúnico deve ser iniciada com o estudo da teoria, depois praticada em grupos sérios, com assiduidade, com vistas ao bem geral, não apenas à satisfação da nossa angústia pessoal. O exercício da mediunidade, portanto, é uma missão, um mandato que não pode ser assumido com leviandade e nem para atender desespero da alma. Precisamos nos asserenar, primeiro, confiar que Deus está assistindo aqueles a quem amamos e nos entregarmos à prática do exercício do bem, aonde quer que estejamos, porque isso vai nos assegurar, mais que todas as consultas a médiuns diversos, o acesso às fontes divinas de proteção, que premia e que protege aqueles que são generosos, que assistem a seus irmãos, que dividem o seu coração e os seus recursos com aqueles que não têm nada. E certamente a dor de uma mãezinha, separada do seu ente querido, vai receber de Deus as consolações necessárias, se ela merecer, não se entregando ao desespero, confiando em Deus e auxiliando aqueles que estão aqui no mundo. Então não é proibido termos notícias dos nossos entes através da mediunidade, mas exige preparação, estudo, prática séria e continuada. E, acima de tudo, não é privilégio da doutrina espírita, de espíritos, nem de ninguém esse acesso. A proteção divina ampara e consola e dá notícias e protege todos aqueles que se dedicam ao bem, independente das suas crenças. Muita paz. Fiquem conosco.